Abel Ferreira ontem voltou a chamar a atenção. Abel Ferreira deu uma declaração dizendo que o Palmeiras bateu outro recorde do time com mais pontos a ser vice-campeão brasileiro. Né? Realmente ele está certo. Primeira vez que um time com 76 pontos é vice-campeão brasileiro. E o Abel, ele falou muito, ele falou que colocou o cargo à disposição, mas a Leila Pereira não quis. Mas antes de falar sobre isso, eu vou trazer o tema que mais gerou repercussão nas redes sociais. Pô, o Abel Ferreira, eu sou muito fã dele, mas ele querer dizer que o Palmeiras tem menos recursos que o rival, no momento em que o Palmeiras gastou mais que o dobro do rival, ou quase o dobro do rival, né, do Flamengo, em contratações. Pô, o Palmeiras gastou 700 milhões de reais em contratações. O Flamengo gastou menos de 350 milhões de reais em contratações. E aí o Abel Ferreira dizer que tem menos recursos, pode até ter, o Palmeiras pode até ter menos dinheiro que o Flamengo, mas não dá para o Palmeiras falar em recursos num ano que ele gastou 700 milhões de reais. Ele gastou o dobro do Flamengo. Vamos ouvir aí o que disse o Abel Ferreira, depois eu quero escutar vocês, claro que primeiro o Flávio Prado. Vamos ouvir aí a declaração do Abel Ferreira comparando os recursos do Palmeiras com os recursos do Flamengo. Vamos ouvir aí. Fazem-se narrativas para criar confusão num clube que nunca na sua história, nunca, e outros presidentes os fizeram e estas direções que quero seguir as consolidaram, não foi trabalho meu, foi trabalho feito de alguém, mas nunca na sua história, à data 2, o Palmeiras foi tão credível, respeitado, equilibrado financeiramente, equilibrado desportivamente. Nós não somos uma equipa velha, entendem o que eu estou a dizer? Não somos uma equipa velha, somos uma equipa que tem menos recursos do que outros, mas pela sua organização, pela valorização do seu elenco e pela toda a sua estrutura, consegue competir com muito menos recursos e estar a lutar por títulos que tem sido a nossa saga estes anos todos. Umas vezes ganhamos, outras perdemos, e como eu vos disse, quando eu cheguei aqui e no mandato da Leila, ela pediu-me um título por ano, e este ano eu não ganhei nenhum título. E disse-lhe a ela: Leila, não ganhamos nenhum título. Mas vocês ouviram várias vezes o que é que ela disse. Várias vezes. Não foi uma, nem duas, nem três. Eu pulo o meu lugar na disposição da Leila. Está aqui o meu lugar. Agora faça o que você quiser. E ela nunca duvidou, porque sabe perfeitamente, ela vê muito para além daquilo que são os resultados desportivos. E termino a dizer, se fosse questão de investimento, o Mirassol era impossível fazer o que fez. Então não venham falar de investimento. Olha aí, Flávio Prado, então não venham falar de investimento. Essa declaração eu não consigo levar a sério. Como então não venham falar de investimento? Quem ganha os campeonatos na Espanha? Real Madrid e Barcelona. Quem investe mais? Quem ganha os campeonatos na Inglaterra? Manchester City, Liverpool, o Arsenal brigando por quem investe menos e realmente muitas vezes consegue fazer um baita futebol, mas não ganha, e ganham geralmente esses dois, né? Nos últimos anos. Chelsea ganhou recentemente, também investe muito. Quem ganha os campeonatos na Alemanha? Bayern de Munique, porque investe muito mais do que os outros. Como que o Abel Ferreira quer dizer que não venham falar de investimento? Quem investe mais tem muito maior obrigação de ganhar, Flávio Prado. Sem dúvida, né? O dinheiro, em qualquer tipo de esporte, ou em qualquer tipo de modalidade, numa empresa, quem tem mais investimento, obviamente, tem mais condição de ganhar. E, sem dúvida, o Palmeiras investiu altíssimo em 2 anos, quando ganhou só um Campeonato Paulista sob direção de Abel Ferreira. Gastou 1 bilhão, somando o ano passado, somando esse ano. Palmeiras foi uma decepção? Ficou em segundo, brigou e tal. Mas realmente, pelo que se gastou, era de se esperar mais. E principalmente, o futebol apresentado continuou não sendo brilhante. Além do que, o próprio Abel fala, e isso ele está certo, que ele só está aí porque ele conseguiu resultados, né?
Se ele não tivesse, se aquele gol acidental do Breno Lopes em 2020 fosse do Santos, ele teria ido embora naquele ano mesmo. Então, a cobrança de resultado é necessária porque é o resultado que garante o espaço de qualquer profissional. E com relação a ele colocar o cargo à disposição, não há necessidade. A hora que o chefe, que o patrão achar que a pessoa tem que sair, com cargo à disposição ou sem o cargo à disposição, ele sai. A Leila gosta muito do Abel, ela gosta muito do trabalho dele, ela é presidente do clube e vai mantê-lo e está tudo certo. Agora, realmente foi um ano abaixo do que se era de esperar. De novo, uma janela do Palmeiras é mal feita. Aquela primeira que foi feita também foi muito ruim. E, de novo, a janela foi mal feita. Gastou-se muito em jogadores que não valem tanto. Então, você olha os valores de alguns jogadores que foram contratados, são assustadores. Jogadores comuns pelos quais o Palmeiras pagou uma fortuna. Então, realmente, muito investimento, realmente jogadores que são contestáveis e um time que não se alinhou na maior parte do campeonato. Poderia ter sido um vexame maior se fosse eliminado pela LDU, que faltou isso aqui para acontecer. Mais outra, Flávio. É mais uma declaração infeliz do Abel, né? Eu tô falando dessa que ele diz, temos menos recursos que o rival. Ele não pode falar em recurso numa temporada que ele investiu 700 milhões em reforços. E vale a gente lembrar que a outra declaração dele foi que o campeonato teve asteriscos. Ou seja, tá mal nas entrevistas o Abel nesse fim de ano, Flávio. É o padrão dele, né? Não é nesse fim de ano, é o padrão dele, né? Ele já falou que ele descobriu o Brasil, já falou que ele descobriu o Palmeiras. Ele não falou, eu falo. Mas dá a entender, pela arrogância com que ele faz a boa parte das declarações dele, que ele inventou o futebol brasileiro, que ele fez que ele criou as estratégias, que ele fez o hino do Palmeiras, que ele fundou o Palmeiras, sem ele o Palmeiras não era nada. Uma série de situações que ele já falou. Portanto, não dá para levar muito a sério o que o treinador do Palmeiras fala, não. Ô, velho Vamp, o Flávio não leva a sério. Agora, dessa vez realmente não tem que ser levado, né? Pô, o Abel falar em recurso no ano que o Palmeiras mais gastou, eu dizia que ia ter que contratar muito bem, para suprir a saída do Estevão. Mas contratou, ô Vamp, contratou o Paulinho machucado, porque quiseram. Contrataram o Paulinho com 18 milhões de euros, um cara que estava machucado. Não jogou o ano inteiro, mas é o Paulinho. Contrataram o Vitor Roque. Contrataram o Carlos Miguel, baita goleiro. Contrataram o Andrés Pereira. Esses são 4 grandes nomes. Ainda contrataram Giai, Emiliano Martínez, Facundo Torres, Sousa. Não tem como ele vir falar de recursos, dar uma justificativa para o ano, como se o Palmeiras tivesse menos dinheiro que o Flamengo. Assim, o que eu vejo, por exemplo, né, do plantel do Palmeiras. No plantel do Palmeiras, a gente vai ver ali Piquerez jogar a Copa do Mundo, você vai ver o Sousa jogando a Copa do Mundo, Emiliano Martínez, provavelmente Facundo Torres, que está sendo o Flaco Lopes, está sendo convocado, Facundo Torres, vários jogadores sul-americanos aí que jogam nas suas seleções, né? O próprio Aníbal Moreno teve convocação para a seleção da Argentina. É um time forte. Você pega a temporada do Palmeiras, ele perde o campeonato, vamos lá, vamos começar tudo. Ele perde o campeonato estadual pro Corinthians, que é o maior rival, talvez, estadual, né? Tem já uma rivalidade regional, que é com o Flamengo, mas no estado é com o Corinthians. Ele perde Itaquera, perdendo pênalti. Ele perde o primeiro jogo no Allianz, e no jogo de volta ele poderia ter empatado e indo para os pênaltis, ele perde para o Corinthians lá. Quebra aquela sequência que ele poderia ser o Palmeiras ser o único time no estado de São Paulo a ganhar 4 títulos seguidos de Campeonato Paulista. Só tem tri, nunca teve um tetra. Né? Aí, beleza, dá sequência. Ele é eliminado da Copa do Brasil pelo rival, lá vem o Corinthians de novo. Tira o Palmeiras da Copa do Brasil. Só que ele perde o campeonato brasileiro para o Flamengo por 3 pontos, 79 a 76, né? Se você botar uma vitória no confronto direto com o Flamengo, ele seria campeão. Ele seria campeão brasileiro. Vai para o Mundial de Clubes, que não foi um grande jogo, você estava lá.
o Flamengo ganha de 1-0 no gol de bola parada. O Flamengo teve mais posse de bola, tudo, uma equipe mais técnica, mas nos 2 duelos com o Flamengo, ele fica para quem ele podia perder. Ontem eu estava vendo o jogo Boca e Racing, né? E o Racing e o River, que estava pensando, Flávio, em gastar 100 milhões, era outro que tem dinheiro aí. Se a gente for para a Libertadores e fazer um investimento de 100 milhões. Acabou que o Boca pede pro River, na La Bombonera, ou pro Racing, e o River vai jogar a Sul-Americana. Você acha que o River vai meter a mão no bolso para gastar 100 milhões de investimento? Nem a pau. O Abel meteu três vezes time reserva em jogos do Campeonato Brasileiro, e o Palmeiras fez outro de 9. E ainda assim, culpa dele. Nos últimos 12 pontos disputados, 18, só somou 2. E teve ainda a segunda melhor campanha junto com o Fluminense no segundo turno. Segunda melhor campanha, a melhor campanha do segundo turno ainda foi do Palmeiras e Fluminense. Ele fez 6 pontos a mais do que o título de 2023. Fez, olha só como é que é. Mas perde pro Flamengo. Aí passou o ano em branco. É um time jovem, vai estar aí daqui a menos de um mês, mais ou menos um mês, vai começar tudo de novo para ele buscar. Só que ele perde pro Flamengo. Você fala assim, pô, então a temporada do Palmeiras foi horrível. Pô, mas perdeu pro Flamengo. O que se pode perguntar a ele é um futebol melhor jogado. Por que em 18 pontos no time com o Palmeiras, na hora da chegada, soma 2 pontos? Talvez seja isso que a Leila tenha ficado puta. Botar sempre na conta da arbitragem. Isso que tinha que perguntar para ele, ô Abel, ainda assim, 76 pontos, 3 a mais o campeão, não me interessa se o Flamengo foi com o time de juniores. Resultado final da competição, o Flamengo campeão, bati 79, o Palmeiras 76. Ganha um jogo. Se ele ganhasse um jogo do confronto direto com o Flamengo, ele teria com 79 e o Flamengo com 76. Inverte a parada. Agora perguntar para ele por que em 18, na hora do momento de chegada, reta final do Brasileiro, últimas rodadas ali, as 7, 8 rodadas finais, por que somou só 2 pontos? Na hora que estava no pega mesmo com o Flamengo. Que ele poderia ter igualado ou passado o Flamengo no jogo contra o Vitória. Né? Eu lembro bem. Botou o time reserva. O Flamengo perdeu pro Fluminense. O Flamengo perde pro Fluminense. Não, ele botou o time reserva. Nesse aí foi volta da data FIFA. Ele poderia estar com 1 ponto se ele joga com o time titular contra o Grêmio. Se ele leva todo mundo. O Felipe Luiz levou todo mundo. Quando o Felipe Luiz soube que o Grêmio tinha virado lá, e ele tá perdendo, ele bota a cavalaria. Tanto que o Bruno Henrique faz o gol de empate. Essas coisas que tem que perguntar para ele. E ele aceitar, saber perder também. Porque eu acho que dentro da carreira dele, o único lugar que ele ganhou foi com a instituição Palmeiras. Eu saiba no Braga, o Braga não é time de título, o Paok tão pouco. Onde ele trabalhou, né? Tem mais algum lugar? Não. Aonde ele vem ter títulos e falar de ser vencedor é com a Sociedade Esportiva Palmeiras. Em outro lugar ele não ganhou e não chegou ao patamar que é. Teve sua competência? Teve. Mas é isso que eu falo assim do Flamengo. O Flamengo deu condições ao Dorival. Por pouco o Renato Gaúcho não é. Rogério Ceni, agora Felipe Luiz. E o Palmeiras a gente não sabe, Flávio, porque ele está há 5 anos com a estrutura toda montada. Claro. Somando os 2 anos, você falou que dá em torno de 1 bilhão, né? 1 bilhão. 300 milhões no ano passado, 700 milhões esse ano. 1 bilhão de reais. Para ganhar um Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista é mais caro da história. Então, me parece o seguinte, assim, eu queria ver a carreira dele longe do Palmeiras e se outro chegasse no Palmeiras também não conquistasse com a estrutura montada. Ia conquistar também. Eu vou colocar as 2 declarações dele. Pode botar as 2 coladas, Kaique. Ele falando que botou o cargo à disposição, né? E também ele fazendo um desabafo contra a imprensa, que falam do salário dele sem saber. Vamos ouvir aí o Abel Ferreira. Nos últimos 5 anos, só em venda de jogadores, passamos os 2 bi de venda de jogadores e em premiações de títulos mais de 500 milhões. Portanto, isso não é de hoje, isso é uma prática desde que chegamos ao Palmeiras, faz parte do processo da nossa comissão técnica, por isso é que há 5 anos
quando o Palmeiras estava a tentar contratar treinador e ninguém queria vir para o Palmeiras, alguém foi ao PAOK contratar um treinador por mais ou menos 6 milhões de reais e o treinador aceitou vir para o Palmeiras e por cada título que o Palmeiras ganhou desses 10, o treinador, uma parte da minha premiação foi eu que paguei ao PAOK, ok? Por cada prémio que eu ganhei aqui, eu, do meu bónus dos prémios, eu paguei ao PAOK, eu, não foi nem o Palmeiras, ninguém, foi eu. Isso há as coisas que depois criam-se narrativas falsas e isto é absurdo. Às vezes os valores que falam, que é inacreditável como de forma leviana se falam em 30 milhões, em 60 milhões. Quando quiserem saber, a minha vida é um livro aberto. Perguntem à Leila ou ao Barros e podem ver quanto é que entra na minha conta sem problema absolutamente nenhum. É inacreditável como jornalistas falam sem saber absolutamente nada e criam narrativas absolutamente falsas em relação ao meu salário, que é mentira, o valor que falam é mentira, em relação à minha premiação, é absurdo os valores que falam, absurdo. Como é que é possível falar nesses valores? Se querem saber, perguntem à Leila, perguntem ao Barros e eu não me importo. Ou então façam, que vocês fazem isso muito bem, vão aos catrapaços, vão à CBF, ou está lá o meu contrato, vejam e falem a verdade, que é para não enganar ninguém. Eu quando cheguei aqui tinha 0 títulos, eu não ganhava o que ganho hoje, entendem o que eu estou a dizer? Eu ganho o que ganho hoje por isso mesmo, pelos títulos que ganhamos, pelas vendas que fizemos, pelo trabalho que é feito dentro do clube. Por isso é que o clube valorizou aquilo que é o nosso trabalho. Com muito menos recursos e estar a lutar por títulos que tem sido a nossa saga estes anos todos. Umas vezes ganhamos, outras perdemos e, como eu vos disse, quando eu cheguei aqui e no mandato da Leila, ela pedia-me um título por ano e este ano eu não ganhei nenhum título. E disse-lhe a ela: Leila, não ganhamos nenhum título. Mas vocês ouviram várias vezes o que é que ela disse. Várias vezes. Não foi uma, nem duas, nem 3. Eu pulo o meu lugar na disposição da Leila. Está aqui o meu lugar. Agora faça o que você quiser. E ela nunca duvidou, porque sabe perfeitamente, ela vê muito para além daquilo que são os resultados desportivos. Olha aí, Bruno Prado. Uma coisa ele está certo. Ele começou a ganhar muito porque ele ganhou muito, Bruno. E isso eu concordo. Agora, o Abel, de novo, indo para o ataque contra a imprensa, Bruno Prado. Aí é uma coisa mútua. A imprensa ataca ele ataca a imprensa. Isso aí é desde 2021, né? Então, aí vai de todo lado. Aí vai de um lado, vai de outro. Isso aí acho que é normal. Assim, ele tem essa questão dos recursos. O Palmeiras tem muito recurso. Por isso também, pelo trabalho dele, dos jogadores, da diretoria, de todo mundo, e porque tem dinheiro, o Palmeiras briga pelos principais títulos e ganhou bastante, ganhou 10 com ele, muito porque o clube tem dinheiro. Então, nessa parte, ele tá entre os dois, ele tem um dos 2 times brasileiros e sul-americanos hoje com mais possibilidades financeiras de formar um grande time e disputar e ganhar títulos. Então, isso aí acho que não bate. O Flamengo, ok, ele arrecada mais que o Palmeiras, sim, mas o Palmeiras consegue brigar com o Flamengo. Tem algumas diferenças. O Palmeiras precisa mais vender jogadores do que o Flamengo, mas também o Palmeiras, também por isso, usa mais a base e revelou ótimos jogadores, como o Estevão, como o Endrick e outros, né? O Vitor Reis foi vendido bem, o Luiz Guilherme foi vendido bem. O Palmeiras precisa vender mais a base do que o Flamengo, mas o Palmeiras tem toda a condição de brigar. O quanto ele ganha eu não sei, não fui eu que falei o que ele ganha de premiação e de salário, eu não sei, mas ele, claro que desde que ele chegou ele ganha muito mais hoje do que ele ganhava quando chegou, porque hoje ele é um técnico com outro peso, com outro valor, pelo que ele conquistou. E assim, e do ano, aí que é o ponto. Não acho que é um ano trágico para o Palmeiras. É um ano que o Palmeiras, nas 2 principais competições, perde para um adversário forte, um adversário que também se perde. Do outro lado, também vão falar que era obrigação ganhar, mas se os dois têm obrigação ganhar, você tem que pegar o troféu, rachar no meio e dar um para cada um, dar um pedaço para cada um. É uma disputa, você tem times de alto nível, um vai ganhar, outro vai perder. O Palmeiras acabou perdendo as 2 competições para o Flamengo, fez 6 pontos a mais do que o título brasileiro de 2023 e perdeu uma final de 1-0.
como ganhou de 2-1 lá em 2021. Isso é normal, faz parte. Tem coisas a acertar. O desempenho contra os melhores times do campeonato pelo segundo ano consecutivo foi ruim. Aí é uma coisa que eles têm que entender por que está acontecendo. O gasto de 700 milhões tem a ver com a opção e necessidade de uma mudança grande de elenco, porque os jogadores envelhecem e porque o mercado está inflacionado. E ele não vai gastar 700 milhões no próximo ano, nem no outro, nem no outro. O Palmeiras vai ficar uns 5, 6 anos com essa base aí. O Palmeiras contratou agora um time para durar 5, 6 anos com pequenos ajustes, como vinha sendo com o time anterior. O Palmeiras teve ano aí que contratou 2 jogadores e vai voltar a ser mais ou menos isso. Fez uma grande mudança porque os outros envelheceram. Então, assim, tem que seguir a vida. O Abel, acho que é uma questão mais entender como ele está mentalmente, que muitas vezes ele parece irritado e dá para entender, dá para compreender. O Abel, aí eu não sei se ele vai estar tranquilo para trabalhar de uma maneira mais... assim, conseguir mentalmente ficar mais 2 anos, que é a ideia, e tranquilo, podendo tirar o máximo que ele pode dele mesmo, porque, assim, às vezes ele parece que já está bem cansado nessa parte mental. E às vezes me dá a impressão que ele está no clube porque ele confia muito na presidente, a presidente confia nele, tem uma ligação ali de uma lealdade entre eles. Mas ele parece já, para falar bem claro, de saco cheio. Isso dá impressão muitas vezes. O Abel Ferreira, ele partiu para cima, disse que falam valores errados. Agora ele falou, perguntem para a Leila, perguntem para o Anderson. Ele então poderia ter falado, se ele quer tanto que as pessoas procurem, que as pessoas tenham um número, ele poderia ter falado, vocês falam tanto, não é verdade, é menos do que isso. Pelo menos isso. Ele poderia ter falado, mas eu concordo com o Bruno, é um Abel que você já percebe de saco cheio da pressão do Palmeiras. Mas é aquilo que a gente fala sempre, se tá ganhando tanto e tá ganhando muito, é porque ganhou muito e porque vai ser muito pressionado para ser campeão num time que tá tão rico. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Vai estar ganhando muito por isso. Agora, é um Abel Ferreira que desabafa mais uma vez. Você mesmo não gosta muito de tanto desabafo dele assim, né, Vamp? Ele tem que saber perder, pô. A competência dele a gente sabe, né? Ele mesmo foi ali, falou humilde, chegou, foi lá do Paok, alguém foi, contratou ele. Ele veio, não ganhava essa cifra. Tudo certo, tudo legal. O trabalho dele é saber perder. Por exemplo, botou asterisco no trabalho do Felipe Luiz. Felipe Luiz, quando ganha a Libertadores, a primeira coisa que o Felipe Luiz vai para a coletiva é elogiar o Abel. Você não pode dizer agora que o treinador do Palmeiras é uma merda, ou eu seria uma merda se eu não ganho. Acho que o trabalho dele, ele é competente. Em termos de salário, é problema dele, é a competência dele, o clube está aí, pode pagar, paga certinho. O que eu não gosto do discurso de Abel é que quando ele perde, sempre vai na arbitragem, sempre procura alguém e tal, né? Poderia ter perguntado, porque eu não fiz, tive 18 pontos, só ganhei 2. Essas coisas têm que ser explicadas. Mas em si, assim, errou tudo com o Palmeiras mesmo. O Palmeiras deu essa condição para ele. Ele tem a competência dele com a comissão técnica dele. Em relação à beirada do campo, reclamar com os juízes, não é só ele, tem uma galera aí, Mano Menezes, ele, Fernando Diniz. O Zubeldia, olha lá, o Zubeldia melhorou no Fluminense, hein? Não fica mais dando aquelas arrancadas de louco. Que ele estava no São Paulo, tá comportadinho. Ontem o presidente entrou, deu um abraço nele, né? Ganhou ontem bem do Bahia. Então, assim, a beirada do campo, ele pode melhorar na conduta na beirada do campo, junto com sua comissão técnica, em relação a tomar cartão e o rodízio, de repente deixar o Palmeiras em jogos importantes na mão. No mais, não acho ele mau treinador, não. Só acho que quando perde, tem que saber perder. Mas se você falar qual é o trabalho do Abel, é bom. 2 brasileiros em cima do Flamengo. Quando eu falo em cima do Flamengo, é o concorrente direto aí para título, né? Entrou aí Atlético Mineiro e Botafogo. Fui para a Libertadores. E o Flamengo ganhou um, eu ganhei outro. Estamos empatados. Estamos empatados em quase tudo com o trabalho dele. Um Abel Ferreira, de acordo com o Bruno, que parece de saco cheio. Você concorda com o Bruno? E sobre as declarações dele, Flávio? Agora falando dos valores, que a imprensa inventa muita coisa e fazendo desabafos. Concorda com o Bruno? Já parece um Abel, como o Renato Gaúcho fez um desabafo recentemente, de saco cheio da pressão sempre por títulos no Palmeiras?
Bom, é proporcional ao tamanho do Palmeiras hoje, né? Então é normal que a coisa aconteça dessa forma. Se fosse com o Felipe Luiz, duvido que ele ainda estaria dirigindo o Flamengo. Já teria sido demitido. Então ele é blindado e a Leila tem os seus motivos para blindá-lo. Ela confia no profissional e coloca o profissional como sendo o profissional que ela quer enquanto ela estiver dirigindo o Palmeiras. Sobre quanto ele ganha, eu não tenho o menor interesse nisso. Deus que ajude, tomara que ele ganhe bastante. Eu sempre torço para as pessoas ganharem muito dinheiro. E sempre entendo que quando essa pessoa ganha é porque ela mereceu. E se ele tem um salário, sei lá, de quanto e realmente não tem o menor interesse nisso, é porque o Palmeiras entende que ele dá retorno para esse valor que ele ganha. Então, Deus ajude que ele ganhe o dobro, o triplo. Não tenho nada com isso. Realmente não tenho nenhum interesse. Não me interessa. Não quero saber se o Abel ganha 1, 2, 10, 20. Realmente não quer dizer nada para mim. Zero. Quanto ele ganha, quanto ele não ganha. Ele ganha aquilo que a presidente do clube acha que ele merece. Então tá tudo certo. Isso é verdade. E outra coisa, nisso eu concordo com o Abel, tá? Que ele não chegou ganhando o que ele estava ganhando e que ele começou a ganhar esses valores depois aí que ele ganhou tudo. Foi o que eu falei ontem aqui no Bate-Pronto. O que eu falei ontem aqui no Bate-Pronto foi: renovem com o Felipe Luiz com o valor que for necessário. O cara ganhou tudo, o cara ganhou Copa do Brasil, o cara ganhou Brasileiro, o cara ganhou Libertadores. Que não seja cometido o mesmo erro que foi cometido com Jorge Jesus. Vamos negociar, vamos tentar isso. Pague o que tiver que pagar pro Felipe Luiz ficar no Flamengo, que é o que o Palmeiras faz com o Abel Ferreira. Quando você tem um treinador multicampeão, esse treinador tem que ser valorizado. Não é qualquer treinador que ganha tudo assim. Não é. Então, isso eu concordo com o Abel Ferreira, o Bruno Prado. Ele está ganhando muito hoje porque ele ganhou muito. É isso, é natural. Ele chegou como uma aposta lá da Grécia e ganhou 10 títulos no clube, né? Então ele é valorizado, como o Felipe, se renovar, vai ser valorizado, porque ele tem um outro tamanho hoje, né? Ele era o técnico do Sub-20 promovido para o profissional e virou um técnico campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Então tem outro tamanho. Isso aí é normal, é natural. E o Abel é um cara que ganhou um tamanho que ele não tinha e hoje ele é remunerado, muito bem remunerado por isso, pelo que ele fez, pelo que ele conquistou no clube, bem diferente de quando ele chegou, que era um técnico jovem, com poucos trabalhos no profissional e que não tinha nenhuma conquista, como ele falou aí. Ele conquistou no Palmeiras e no Palmeiras ele é muito grande, então ele recebe de acordo com o que ele conseguiu no Palmeiras.